Então, pessoal, para finalizar esse assunto, né, da tecnologia de fabricação de manteiga, eu trouxe para vocês o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga, que foi publicado através de uma portaria em 1996, que traz os requisitos para esse produto, né, para a manteiga. Então, nós temos aqui na primeira coluna os requisitos, os limites na segunda coluna e na terceira qual o método de análise, né, metodologia oficial para determinar estes parâmetros que estão aqui descritos no regulamento técnico. Então, a matéria gorda, ela deve conter, né, porcentagem em massa por massa, né, ou seja, massa de lipídio por massa de manteiga. Então, deve ter no mínimo 82% de gordura, né, presente na manteiga. Tem esse chamando aqui a atenção, né? No caso de manteiga salgada, a percentagem de matéria gorda não pode ser inferior a 80%. Então tem essa pequena chamada aqui no caso daquela manteiga que é comercializada salgada, né? A umidade da manteiga ela deve ter no máximo 16%, tá? Não pode ultrapassar os 16%. Isso é previsto no regulamento técnico, então é um parâmetro legal. E é um dos principais problemas da manteiga é fazer esse ajuste de umidade, chegar nesses 16%. Então, né, como foi explicado nas aulas anteriores, a temperatura do creme no momento da bateção, a temperatura da água de lavagem, né, ali, depois que tira o leitelho, ali que você vai conseguir atingir esses valores de 16%. Então é comum manteiga, né, beirar ali seus 17 a 18%, a gente consegue até visualizar algumas gotículas de água nessa manteiga que está com umidade superior a 16%. Que é um problema, é um defeito, né? E a legislação prevê que é até 16%. O extrato seco desengordurado, né? Toda aquela matéria sólida, mas sem a gordura, pode ter no máximo até 2%. A acidez na gordura, né? A unidade de medida é milimoles por 100 gramas de matéria gorda, é no máximo de 3. Tá? Então, seria 3% o máximo de acidez na gordura. E o índice de peróxido, né, é miliequivalente de peróxido por quilo de matéria gorda até 1 por quilo de matéria gorda. Então, não é 1%, é máximo 1 miliequivalente de peróxido por quilo de matéria gorda. Também extraído, né, do mesmo regulamento técnico citado anteriormente, tá aqui, os corantes permitem a adição dos seguintes corantes naturais ou sintéticos, idênticos aos naturais, em quantidade suficiente para obter o efeito desejado. Então, pode ser utilizado os corantes baixa-orelhana, beta-caroteno e cúrcuma ou curcumina. São os mais comuns, os mais usuais aí na elaboração de manteiga. E não há limite, né? Você tem aí uma liberdade de quantidade a ser utilizada na manteiga, tá? Porque isso aqui não traz nenhum tipo de problema de saúde, né? Não descaracteriza o produto, até porque o excesso traz um efeito contrário, né? Então aqui a gente tem essa liberdade de fazer a utilização do corante. O descorante, né, que é o oposto do corante, né, permite-se o uso de clorofila, clorofilina ou clorofila cúprica em quantidade suficiente para obter o efeito desejado, porque você tem a opção de fazer uma manteiga mais esbranquiçada, vamos falar assim, né? A gente consegue diminuir, né, aquela tonalidade amarelada dos carotenoides, dos lipídios da gordura láctea, por meio da utilização da clorofila. E aí você consegue uma manteiga mais branca. O porquê disso? Isso vai depender do mercado de consumo ou para que essa manteiga vai ser utilizada. Porque manteiga não é só para
para consumidor final, né? O consumidor para passar no pão ou no biscoito. A manteiga é usada também como ingrediente, né? Como um B2B, ou seja, né? Ela pode ser comercializada para outra indústria como ingrediente, para entrar como ingrediente na elaboração de um determinado produto, produtos de panificação, produtos, indústria de sorvete, por exemplo, entre outros produtos. Então, por isso que eu estou falando dessa questão aqui de uso de corante ou de descolorir. Vai depender do seu cliente, do seu comércio, né? Qual que é o seu foco daquele produto. Nós temos aqui coadjuvantes. Permite-se a adição dos seguintes sais neutralizantes em uma quantidade máxima de 2.000 miligramas por quilo isolados, ou seja, eu usar cada um desses de forma isolada, ou combinados. Então, suponhamos que eu vou combinar carbonato com hidróxido. Eu posso combinar, mas desde que não ultrapasse, a soma dos dois não ultrapasse a 2.000 miligramas por quilo, né? Expressos em substâncias anidras. Então, nós temos aqui os coadjuvantes permitidos: ortofosfato de sódio, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, né? Desculpa, gente, a famosa soda cáustica é o hidróxido de sódio, né? Aqui está o hidróxido de cálcio. Carbonato de sódio. São coadjuvantes de tecnologia porque eles são adicionados no processamento, né? Ali na formulação do produto. E estes produtos não permanecem no produto final, por isso que são classificados como coadjuvante de tecnologia. É aquele que é adicionado no processo, né, na formulação, mas não pode estar presente no produto final. Ora, então como ele não vai estar presente? Porque o hidróxido de sódio, por exemplo, se eu fizer a utilização dele, o sódio vai reunir o quê? É um neutralizante. Então ele vai neutralizar quem? O ácido. Então o sódio vai ligar, né, ao ácido lático, essa molécula de sódio, e para que isso aconteça, né, o ácido lático lá na sua hidroxila vai liberar um íon de hidrogênio, que vai ligar essa parte aqui do hidróxido, vai formar uma molécula de água e vai formar o lactato de sódio. Então eu não tenho mais a presença de hidróxido de sódio, porque parte dessa molécula foi ligada ao ácido para neutralizá-lo e a outra parte que sobrou vai conectar lá com o hidrogênio que foi liberado dessa reação, formando uma partícula de água. Então, justificando, né, é um coadjuvante, porque eu não tenho hidróxido de sódio no produto final. Eu não vou ter os outros sais que eu citei aqui, vai ocorrer a mesma situação, né? Vai ter o mesmo fenômeno químico, onde eles não estarão presentes no produto final. Então, por isso que são coadjuvantes de tecnologia. Eles entram nessa forma, mas não estão presentes no produto final. A finalidade desses coadjuvantes é de fazer o quê? Um abaixamento da acidez no creme. A gente já viu isso em aulas passadas, né? A acidez normalmente ela vai estar mais elevada do que aquela que é adequada, aquela desejável, e a gente recorre a estes sais que são coadjuvantes de tecnologia, que vão fazer o abaixamento do quantitativo da acidez para aquele quantitativo desejável a nível tecnológico. Então, a classificação da manteiga também prevista no regulamento técnico. Eu estou citando aqui a Federação Internacional de Laticínios porque o próprio regulamento técnico usa a referência da Federação Internacional de Laticínios desde 87. Então, aqui nós temos as características, tá? Gordura, acidez, sal e cor. Então, nós temos as classificações de manteiga extra, a manteiga de primeira qualidade e nós temos a manteiga comum. O que difere entre elas, né? Em sua composição. Então, a manteiga, para ser definida como extra comercialmente, ela tem que ter acima de 83% de gordura. Tá? Ela tem que ter uma acidez menor que 3%. Ela pode conter até 2% de sal e ela vai ter ausência de corante. Então, é um produto mais nobre, porque eu tenho uma elevada quantidade de matéria gorda e uma acidez relativamente baixa. Tá? Nós temos a manteiga de primeira qualidade. Essa manteiga que era bastante comercializada e produzida no Brasil.
ela pode conter, né, até 80%, no mínimo 80% de gordura. Então ela pode ter 80, 81, porque está aqui, ó, maior que 80, né? Então ela vai ter lá 81, 82% de gordura. Ela pode ter uma quantidade maior de acidez, então tem que ser menor que 8%. Então, se eu fizer uma comparação com essa aqui, eu já estou tendo uma percepção sensorial no parâmetro acidez bastante diferente, porque 3 até valores menores que 8, vamos supor 7, é um quantitativo muito diferenciado, perceptível ao paladar. E nessa manteiga de primeira qualidade, com relação ao sódio, você pode ter até 2,5% de sal, e a adição de corante é facultativo, você pode adicionar ou não. E nós temos aqui, por final, a manteiga comum. A manteiga comum também é questão de gordura maior que 80%, então ela vai começar em 81%. Já a acidez tem que ser menor que 10%, então é valores de 9 para baixo, que é aceitável para manteiga comum. Ela pode conter em até 5%, né? 5,9% de sal, né? E o uso de corante é obrigatório. Então, são manteigas que diferem significativamente, tá? A nível sensorial. Tá? Então, elas são diferentes. E essas são as classificações definidas no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga, que o regulamento técnico cita para essa classificação a Federação Internacional de Laticínios. Nós temos aqui alguns defeitos da manteiga, né? Este gosto, o gosto ácido, né? Os principais defeitos aqui relativo à acidez. Esse gosto poderá ser notado imediatamente após a produção da manteiga ou mesmo durante a vida de prateleira do produto. Normalmente, esse produto já é identificado de imediato. Então, ali já deve ser realizada uma análise sensorial, né, antes que o produto saia. Além de análise sensorial, quantificação desses parâmetros citados aqui anteriormente, né? Fazer uma análise do quantitativo de sódio, uma análise de acidez, uma análise de gordura. E aqui, no caso, é uma análise sensorial, né? Ela pode ser notada. Lógico que eu não vou fazer uma análise sensorial para quantificar a acidez. Eu tenho que fazer um método analítico, mas a sensorial ela te auxilia para fazer o qual esse ácido está presente na manteiga de forma de paladar, né? Quanto ao paladar. No primeiro caso, advém da utilização de creme com acentuada acidez antes da pasteurização ou após a sua maturação. Então eu posso pegar um creme que já foi proveniente de baixa qualidade, eu posso falar isso, porque a acidez é um parâmetro que me permite fazer um julgamento sobre a qualidade do creme, né? Então, se eu já peguei um creme com acidez elevada, essa acidez acentuada, né? Antes da pasteurização, e tem aqui também a questão após a sua maturação. Eu posso ter tido lá um problema durante a maturação, porque aqui, vamos supor que eu peguei um creme com baixa acidez, fiz a pasteurização, e lá na maturação, como eu adiciono fermento, pode ser que ali houve um descontrole, né, uma falta de um rigor ali durante o processo e acabou produzindo a acidez de forma demasiada, ou seja, em excesso, e aí vai afetar as características sensoriais da manteiga. O processo de desenvolvimento de acidez ocorre devido à utilização de creme de baixa maturação nas manteigas que tiveram o grão mal lavados. Isso é muito importante, né? A acidez a gente controla também lá no processo de lavagem, isso já foi dito em aula, tá? Que eu posso realizar uma, duas lavagens no creme e quando eu sei que eu estou trabalhando com creme, né, que tem ali uma acidez mais elevada, um creme de uma qualidade, digamos assim, um pouco mais inferior, eu vou promover mais lavagens porque esse ácido vai ser carreado, ele vai ser levado, vai ser lixiviado com a água de lavagem, né?
E se você lavar de forma insuficiente, né? Ou promover aquela malaxagem, que é aquele amassamento que vai esgotando, que vai eliminando esse excesso de ácido também, vai promover esse desenvolvimento aí de um excesso de acidez. Então a gente tem que vir cuidando de todos esses processos, dessas etapas que interferem no quantitativo de ácido, né? Qualidade do creme, o processo de lavagem, quantas lavagens, a malaxagem, controle eficiente da maturação, para que a gente não tenha esse problema de acidez excessiva na manteiga. As próprias bactérias do fermento são as responsáveis pela produção de acidez. Por isso que eu falo que lá na maturação a gente tem que ter um controle efetivo do processo, tá? Porque as bactérias do fermento, como nós já vimos, né, elas tem algumas que são utilizadas, né, porque não é só um tipo de bactéria que é utilizado no fermento da manteiga, normalmente. E tem aquela bactéria que tem esse propósito, né, de fazer a produção de acidez para favorecer o desenvolvimento da outra que vai produzir os aromas lá durante o processo de fermentação. Então, essa questão aí das próprias bactérias de fermento são responsáveis pela produção de acidez. Eu estou dizendo que lá no processo de maturação tem que ter um controle efetivo com relação à temperatura, tempo e monitoramento frequente para que não ocorra a produção excessiva de acidez, que aí vai ser mais problemático lá na frente de fazer correção desse problema. Nós temos aqui o outro problema também, né, é o sabor de cozido. Isso não é interessante, né, a nível sensorial que a gente percebe esse defeito na manteiga. E o que vem trazer, o que provoca isso no produto, né, na manteiga? Cremes pasteurizados com temperaturas elevadas e ou demasiado tempo de retenção em elevadas temperaturas. Então, a temperatura elevada é interessante para pasteurização? Sim. Porém, se ficar por muito tempo, né, retido nessa temperatura elevada, vai contribuir para esse sabor de cozido. Então, com alto teor de gordura e viscosos, né, então aquele creme com alto teor de gordura, né, bastante viscoso, que por sua vez possui menor condutividade térmica, assim favorecendo o superaquecimento localizado. Né? O que seria isso, né? Possuir menor condutividade térmica. Porque a gordura ela demora mais tempo para aquecer. E ali o creme ficando exposto, uma área desse creme, né, com alto teor de gordura, exposto a uma superfície muito aquecida, que é para promover a pasteurização, esse creme que está em contato, né, com essa superfície aquecida, até que essa gordura aqueça, que vá transferir para todo o creme aquela temperatura desejável, então uma área desse creme que vai ser suscetível ao sabor de cozido, né, que é o superaquecimento localizado que foi dito aqui. Isso, gente, quando eu falo disso, imagine tanques, tá, de grandes volumes, né, porque às vezes está dificultando um pouco a visualização disso, né, superaquecimento localizado. Imagine um tanque com 500 litros ou 1000 litros de creme, até que você atinja o centro, né, para que ele seja aquecido. Então tem que ter o quê? Uma pá lá dentro, né, promovendo uma movimentação para que o calor seja distribuído de forma mais uniforme. Mas mesmo assim, até que ele seja atingido ali, você pode ter esse tipo de problema. Também nós temos aqui em relação à maturação biológica, pode contribuir de forma positiva em mascarar esse defeito, desde que o sabor de cozido não esteja muito acentuado e a maturação seja conduzida de forma controlada. Eu não gosto muito de falar desse aspecto, porque parece que permite que você pode promover esse problema na pasteurização, que depois você vem para corrigir ele na maturação biológica. Não é bem isso, tá? É uma possibilidade de contribuir para a correção do problema. Então, eu estou falando palavra possibilidade. Então, você tem que ter um controle efetivo da pasteurização, tempo e temperatura, sim, tá? Você tem que tomar esse cuidado durante essa etapa do processo. E você, caso desenvolva o sabor de cozido lá no creme, né, por alguma falha no processo, você tem a possibilidade de contribuir, né,
para que o problema seja corrigido lá na maturação biológica, porque ali na maturação vai produzir produtos aí de aroma, né, de sabor, que pode mascarar, né, pode mascarar esse tipo de defeito, tá? Então tem essa possibilidade aí da gente estar trabalhando, mas o ideal é que não trabalhe com ela, né? O ideal é que faça o controle lá direitinho do processo de pasteurização para que a gente caminhe, né, para ter o produto de melhor qualidade possível, né, nos aspectos de padrões legais, né, que é frente ao regulamento técnico e parâmetros sensoriais. E tem essa questão aqui também do defeito com gosto de levedura, né? Imagino que vocês já estão imaginando, né? A matéria-prima pode apresentar esse sabor caso mal manipulada ou conservada, assim sendo transferido para a manteiga. Então, o creme, né, que é a matéria-prima de elaboração da manteiga, o creme ele tem que ser muito bem manipulado, ele tem que ser muito bem conservado, ele tem que ficar em equipamentos, né, em tanques, nesses reservatórios, né, que ele vai ficar ali guardado ali, extremamente higienizados. As pessoas envolvidas no processo, se for transporte, manipulação, essas pessoas têm que ter um conhecimento, além de conhecimento, de ter atos, né, pontuais de boas práticas de fabricação para que o creme não venha ser contaminado, tá? Então, a gordura, né, ela tem essa questão aí da grande possibilidade de desenvolvimento de leveduras, né? Isso ocorre principalmente na superfície do creme, né, que é a parte que está aerada, a presença de oxigênio. E se isso ocorrer, isso vai afetar significativamente a questão sensorial da manteiga, tá? Então, o cuidado com o creme, né, enquanto matéria-prima, ele tem que ser muito bem administrado, pessoas bem treinadas, para que não ocorra esse problema de contaminação, para que não tenha o desenvolvimento de leveduras, né? Pode ter o aparecimento de mofo, né? Fungos filamentosos na superfície ali do creme, e isso vai desencadear vários problemas sensoriais, tá? Pode até desenvolver problema de rancificação, né? Porque alguns micro-organismos contaminantes podem produzir lipases, dependendo da situação, da condição que esse creme se encontra. Essas lipases vão atuar sobre os lipídios, né? Que é a gordura do creme. E aí, com isso, pode liberar ácidos graxos de baixo peso molecular, que quando eles são liberados, né, eles vão acumulando, né, na forma livre, né, porque ele foi, vamos falar assim, o lipídio foi quebrado, né, para liberar esse ácido graxo de pequeno peso molecular. Se eles começarem a acumular no creme, vai ter o desenvolvimento aí de rancificação também. Então, muito bem colocada essa questão aqui, caso mal manipulada, porque as pessoas envolvidas aqui nesse processo produtivo, como qualquer processo produtivo da indústria de alimentos, né, tem que ter conhecimento e a aplicação das boas práticas de fabricação para preservar a qualidade do produto final.